Boa tarde, amigos. Dia 17 de janeiro, sexta-feira. Hoje iremos abordar o tema Idosa tem braço cortado ao retirar gesso no Rio de Janeiro. E discurso nazista de secretário da Cultura. Um tema relacionado à saúde pública e outro tema relacionado à cultura. Dois assuntos importantes aqui da política nacional, né? Então, sobre a idosa. Primeiramente, ela tem 93 anos. A senhora Alda. Ela foi ao hospital retirar um gesso no Rio de Janeiro. E todos nós sabemos o descaso grande com a saúde pública no Rio de Janeiro. Todos nós sabemos o verdadeiro caos que tem lá no Rio de Janeiro, relativo à saúde. Então a idosa foi lá com a sua neta, né, sobrinha e neta, retirar um gesso de um dos braços. E um profissional não, um barbeiro, uma pessoa sem o mínimo tato, sem o mínimo amor ao próximo, fez de forma mecânica a remoção daquele gesso e inseriu uma tesoura, né? Inseriu uma tesoura para retirar o gesso. Só que a idosa reclamou: ai, não tem como ferir a senhora porque não tem ponta. Não tem ponta. O fato é que ela recebeu um grande corte no braço. Ela recebeu um grande corte no braço e, apesar das fortes dores, reclamações, e ele insistiu, uma coisa rápida, fração de segundos, quando viu, tá um corte imenso no braço da senhora idosa. Ele ficou abalado ali, chamou outro profissional, enfermeiro, para continuar o curativo. Ou seja, as pessoas fazem de forma mecânica, no hospital público, com certeza, né? Não tem aquele trato, aquele cuidado que se tem no hospital particular, com plano de saúde caríssimo, com clientes da elite. Então a senhora idosa lá foi lá, teve um braço rasgado, uma barbeiragem. Uma verdadeira tragédia aconteceu com a idosa, 93 anos. Todos nós sabemos que o idoso, já tem uma dificuldade a mais para cicatrização, é mais sensível, a pessoa vira bebê novamente. Começa a usar fraldas geriátricas, tem descontroles emocionais, chora facilmente. E se ela reclamou que estava doendo, o profissional tem que prestar atenção. Pô, onde há fumaça, há fogo. Se a idosa reclamou, então tá me cortando. Não, senhora, a senhora está sentindo o gelado da tesoura. A senhora está sentindo o gelado. Não está cortando a senhora, não. Então não levou em consideração a reclamação da idosa. Não levou em consideração e deixou ali, ó, uma profissional de saúde tem que exercer o seu ofício com amor, com cuidado, com dedicação, com carinho. Principalmente quando o cliente, o paciente é um idoso, uma idosa. Então é uma notícia trágica, né? Triste para a nossa sexta-feira aí agora, tá? Ela chorava de dor. E é coisa rápida, quando vê tá o corte imenso ali, ela recebeu 8 pontos. 18 pontos no braço. Olha aí, é um absurdo, é uma barbeiragem. E isso aqui não acontece apenas no Rio de Janeiro. Eu, como advogado, já atuei em causa de danos estéticos contra hospitais aqui de Joinville. Acontece erro médico aqui em Joinville também. Não é só privilégio de lá do Rio de Janeiro. Então, contra a Unimed e contra a Dona Helena. É caso de alta precoce. A pessoa está doente ali, alta. Aí já é uma alta precoce. Então não pode existir isso. Tem que tomar cuidado ao dar uma alta a um paciente. Isso é só para ilustrar. Então eu acompanhei também uma idosa lá no PA Norte. E ela tinha duas prioridades. Uma, porque a idosa tem 80 e poucos anos. E o segundo caso, porque estava com doença grave, câncer agressivo. Levei a idosa no PA Norte, aqui de Joinville,
esperamos 1 hora, 2 horas, e aí eu fiz confusão lá. Poxa, ela tá esperando aqui esse tempo todo, deu uma pressão lá. Aí atenderam. Entendeu? Então é um absurdo. Não acontece apenas lá no Rio de Janeiro. Acontece também aqui em Joinville. Noutra ocasião, eu fui lá no Hospital Bethesda, lá no Pirabiraba, acompanhar outra paciente. E tinha uma idosa que chegou, toda tremendo, toda tremendo. Aí foi o idoso, levou a esposa, a idosa, até a recepcionista, e ela atendeu com frieza, com indiferença. Mandou sentar e aguardar, pegou a senha e aguardar ali. Aí eu falei, poxa, não tem uma cadeira de rodas para essa idosa aqui? E tem que ter prioridade. E o pessoal concorda aqui? Concordamos, concordamos. Tem que ter prioridade. Cada caso é um caso. Então estava a idosa lá se tremendo toda. Poderia ter uma parada cardíaca, poderia ter uma coisa mais grave. Tem que se atender o idoso. O Estatuto do Idoso ampara as pessoas que passam mais de 60 anos, a pessoa que já deu gás na vida, já somou, já contribuiu com a sociedade. Agora ele tem que ser atendido com prioridade, com certeza. Eu achei horroroso ali, ó. Mais um pouquinho, eu dava uma bronca naquela menina da recepção. Eu me segurei ali. O sangue estava subindo, subindo. Moça, você não tem aqui uma cadeira de rodas? Ah, tem, tá lá dentro. Eu vou buscar. Aí fui lá dentro do hospital buscar a cadeira de roda, trouxe até a senhora. Aí o idoso ali, todo aflito, né? Querendo ajudar a idosa dele, a esposa. No Hospital Bethesda, lá de Pirabiraba. Então, uma vergonha, né? Uma vergonha esse descaso com a saúde pública. É um descaso. Eu sou contra e me manifesto aqui em forma de repúdio, tá? No Rio de Janeiro, principalmente, que é uma vergonha que está lá. Está um caos no Rio de Janeiro. Entra governador, sai governador e não se resolve aquela questão ali. Um estado rico da nossa federação. Aos moldes de São Paulo, aos moldes de Minas Gerais. Uma potência, Rio de Janeiro, mas está sendo o quê? Sucateada há vários anos que está aí. Agora chegou aí a questão. É o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Então, a sobrinha neta da idosa falou. Ele respondeu que era impossível estar rasgando a pele da idosa, porque a tesoura era sem ponta. E continuou mesmo assim. É um animal, né? Um animal irracional. Que não sabe trabalhar, então vai fazer outra coisa. Não tem saco, não tem saco para trabalhar com amor com os pacientes, então vai fazer outra coisa. Tem que ser punido com rigor. Esse vagabundo aí, tá? Agora, se fosse sua mãe, sua esposa, você ficaria maluco ou não? Com certeza, né? Com certeza. Aí a direção do hospital se lastimou. Ai, nós lamentamos muito o que ocorreu, né? O hospital lamenta profundamente. Não tem lamento profundamente. A porcaria já foi cometida. Agora tem que ser punido com rigor. O safado que errou tem que ser expulso e tem que ser uma grande indenização por danos morais e estéticos. Essa idosa merece. E nada justifica ali. Ó. Pode dar 1 milhão na conta dela. Ela na final da vida, 90 e poucos anos, passando por esse sufoco aí, esse transtorno. Aí ela recebeu tratamento VIP agora, médicos, visitas diárias e troca de curativos. Agora vai ficar com trauma, É o fim do mundo mesmo, né? Agora, a segunda pauta nossa é o discurso nazista do secretário nacional da Cultura do governo Bolsonaro. Então, quem fizer besteira tem que ser decapitado, tem que ser expulso do governo. Se fez besteira, foi identificado, opa, cortando a própria carne. Fez besteira, tem que sair, tem que ser afastado do governo. Um secretário nacional da cultura, uma das pautas importantes do nosso governo, do nosso país, a cultura. É por aí que se muda uma sociedade para melhor, através da cultura. Através da educação. Aí veio esse ministro numa infelicidade dele, não sei se foi proposital ou não,
ele fez um discurso plagiando um discurso nazista. Dá para acreditar nisso? Quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, acontece isso aí. Então, o secretário da Cultura, Roberto Alvim, é o assunto que se discute hoje. Hoje a pauta do dia é essa aí. Um discurso claramente de origem totalitária, de origem nazista. Todos nós repudiamos o nazismo, o fascismo. Adolf Hitler, Benito Mussolini. Essa galera aí que só fez o mal para o mundo, dizimando inúmeras vidas, milhões de vidas. Repudiamos o socialismo, o comunismo. Aí vem o ministro nacional da cultura, não o ministro não, o secretário nacional da cultura, falar essa besteira aí. Veja só, o discurso nazista original, né? Está escrito no livro, né? A arte alemã da próxima década será heróica. Aí o plágio dele, do Roberto Alvim. A arte brasileira da próxima década será heróica. No original nazista. Será nacional, igualmente imperativa. A imitação brasileira será nacional e será igualmente imperativa. No discurso nazista original. Ou não será nada. E na imitação do Roberto Alvim, ou não será nada. Ou seja, foi uma cópia ipsiliteris, ao pé da letra, do que está lá no texto do livro, né, do Joseph Goebbels. Não foi uma coincidência, foi proposital. Então tem gente ainda nos dias de hoje que defendem, que idolatram o nazismo. Tá aí, ó. Se você pôde ver esse vídeo dele, ele tem um olhar estranho, um olhar sombrio, um olhar de maldade. O rosto dele transparece uma coisa ruim. Né? Então, ele colocou até uma música de fundo, uma trilha sonora de um compositor que era celebrado por Hitler naquele tempo. Ou seja, ele só faltou colocar a suástica e colocar a bandeira, a foto do Hitler. Porque ao fundo dele, na parede, tinha a foto do Bolsonaro e a bandeira do Brasil. Só faltou colocar uma bandeira com a suástica e a foto do Hitler. Só faltou fazer isso. Então nós não podemos tolerar no dia de hoje, em dias atuais, nenhum culto, nenhuma defesa ao nazismo, ao fascismo. Isso é um absurdo, né? Um absurdo. O deputado federal, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, sugeriu o afastamento dele. E eu concordo. Não tenho que apurar aí. Vou apurar os fatos. O que se pode apurar? Se ele leu lá o teleprompter, se ele leu aquele texto, quem redigiu aquele texto ali? Algum assessor? Quem redigiu aquele texto ali? É que tem que ser afastado, tem que ser punido. Quem redigiu? Se ele leu sem saber a origem, eu não sei a origem daquele texto. Está lá no teleprompter, eu vou ler. A arte brasileira da próxima década será heróica. Eu estou lendo, eu não tenho culpa, não sei a origem do texto. Só assim ele pode se salvar. Se ele desconhecia a origem, a fonte, de onde que veio uma exaltação clara ao nazismo. Caso ele tenha redigido o texto ali, ele tem que ser afastado com certeza. Né? Porque um discurso desse aí não se tolera hoje em dia. Né? Não se tolera. Um discurso sombrio, nocivo, discurso totalitário, que mancha o governo Bolsonaro, que está indo bem. Está indo bem. Aí vem um cara desse aí e faz uma porcaria dessa, um vídeo horroroso desse aí, dando pano para manga, para a esquerda aí pintar, deitar e rolar. Criticar o que a Globo quer, a grande mídia, a Folha de São Paulo quer, é isso aí, ó. É deslizes do governo. Mas o Bolsonaro não tem culpa. Se, na linguagem militar, se plotou, se identificou o erro, tem que ser afastado o ministro, como afastou já outros, né? O Bebiano, etc. O que não pode ser é conivente com o erro. Né? Que isso aí é um absurdo. A Joyce Hasselman já colocou nas redes sociais dela. É um absurdo, intolerável, inadmissível. Já começou já a deitar e rolar. A deputada Joyce Hasselman. É o que eles querem, é isso aí. Ó.
Então, um vídeo digno de repúdio de todos nós brasileiros. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Um excelente final de semana. Aqui, vamos ver os comentários de hoje, né? Nosso amigo Gustavo Guedes está online. Um abraço para ele. Fábio D'Alonso, nosso vereador. Um abraço. André Cunha. Rodrigo Conel. Cristina também. Marcou a Sandra Saraiva, ok? Que absurdo. Exatamente, absurdo, né? Os dois casos. Exaltação ao nazismo e o grave descaso, o erro médico cometido lá com a idosa. 18 pontos. Inadmissível, absurdo. A Helena Conorati também está presente aqui. Um abraço. Paulo Almeida. Sérgio. Raimundo. O Marcelo Canali também está presente. Eduardo. Cristiane Gimbala também. Um abraço. Maria da Conceição, a doutora, advogada, né? Não li a matéria, mas parece que esse profissional precisa de mais treino. Parece despreparo total. Se ele precisa de mais treino, ele não está apto, ele tem que ser supervisionado. Ele tem que ser supervisionado por alguém, um profissional antigo que supervisione ele. Pelo que eu li ali, ele não é um neófito. É uma pessoa de meia idade, não é um neófito não. E se a idosa reclamou, para tudo. Opa, vou ver aqui. Faz com cuidado, pô. Faz com cuidado. Pega a tesoura ali, ó. Faz com cuidado. Né? O que não pode é fazer essa pressa aí. Essa loucura. Para atender outro e faz mal feito. Um abraço para nossa amiga Iris, Rosalina, Moacir Madeira, Tarcísio, cabo da nossa PM, Maicon Zago, Jovelino Rosa, nosso amigo Sargento Valmir Ferreira, Alírio e o Wagner Garcia. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.